O Supremo Tribunal Federal começa nesta segunda-feira a ouvir testemunhas de acusação e de defesa dos réus do chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Serão ouvidos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deputados e senadores aliados de Bolsonaro, além do depoimento do general de Exército Freire Gomes, que teria ameaçado ali prender o ex-presidente após ele sugerir durante uma reunião a adesão ao golpe. Fran, são 80 testemunhas que devem ser ouvidas até dia 2 de junho. O que a gente pode esperar dessa nova fase do julgamento? Tem a expectativa que muita coisa aconteça ali antes desse recesso judiciário, agora no meio do ano. A gente sabe que a defesa vai tentar protelar e faz parte da estratégia, é legítimo, mas aquela previsão de que em setembro já se chegue a uma conclusão, isso ainda deve se concretizar? Porque tinha um temor ali que esse processo poderia contaminar a eleição do ano que vem, por isso a agilidade desse processo. Mas já está tudo contaminado, não tem como fugir disso em 2026, né? Exatamente, a questão aí é quanto antes melhor na cabeça dos ministros do Supremo, pensando em 2026, para, digamos que, dar um fim nesse assunto, né? Lembrando também que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deixa o cargo, né? Acaba o mandato aí, em outubro, se eu não estou enganada, e só que tanto ele quanto Alexandre de Moraes já tinham aí externado justamente esse intuito de resolver, principalmente a questão que é aquele do núcleo 1, né, considerado o núcleo crucial da denúncia da PGR por golpe de Estado, resolver isso até setembro. Nesse núcleo 1, então, digamos que os agentes políticos, né? Além de Jair Bolsonaro, tem também o Walter Braga Neto, tem o Anderson Torres, tem o Augusto Heleno, enfim, tem várias pessoas aí que seriam desse grupo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trazendo um resumo geral, né? As audiências, elas começam hoje. Hoje serão ouvidas as testemunhas aí listadas pela Procuradoria-Geral da República. Como você citou, né, tem o Freire Gomes, que é ex-comandante do Exército, mas tem também o Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Força Aérea Brasileira. Tinha também aí o Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal, mas o nome dele foi retirado da PGR dessa lista e até então não foi dada nenhum tipo de explicação. Até mesmo a assessoria do Ibanez já tinha falado que ele estava à disposição da Justiça, mas no final das contas o nome dele foi retirado. Hoje também devem ser ouvidos o Adiel Pereira Alcântara, ele é ex-coordenador de inteligência da PRF, estaria nessa questão ligada aí do Silvinei, justamente sobre o bloqueio de rodovia. Também o Clebson Ferreira de Paula Vieira, servidor que teria elaborado planilhas que teriam sido utilizadas pelo ex-diretor da ABIN, ex-ministro da Justiça Anderson Torres, e também o Éder Lindsay Magalhães Balbino, dono de uma empresa que teria produzido materiais colocando em descrédito as urnas eletrônicas. Isso hoje, né? Aí, só trazendo os números gerais, vão ser no total 9 dias de audiência, encerra no dia 2 de junho, serão 13 sessões, uma iniciada hoje, são 80 testemunhas listadas, né? Sendo 75 das defesas dos réus e 5 de acusação. E aí, o seguinte, quem mais indicou testemunhas foi justamente Anderson Torres. Dessas 75 que eu falei, 31 testemunhas são de Anderson Torres. Augusto Heleno, né, o ex-ministro do GSI, indicou 13 pessoas. E o que acontece? Essas testemunhas basicamente o réu lista pessoas ali que podem contribuir, digamos assim, com a narrativa deles, né, de inocência e tudo mais. Aí trazendo alguns nomes de destaque, né, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, mas a gente tem outros nomes também de senadores em exercício, como Hamilton Mourão, que foi ex-vice-presidente da República também na chapa de Bolsonaro, além de pessoas que fazem parte do dia a dia, do cotidiano aí desses réus. O que é importante a gente ter em mente agora?
É porque o tempo está correndo. Então, quando chega nessa fase de ouvir testemunhas, o que vem a seguir digamos que é um pouco mais rápido. Então, ali você vai ter depois a primeira turma do Supremo Tribunal Federal fazendo a oitiva dos réus, interrogatório dos réus, vão ver se é necessário colher mais provas, enfim, tem todo um trâmite, só que ele vai ser mais célere até chegar ali no julgamento, que é o que se espera ali para agosto e setembro. Então, assim, o tempo tá correndo. Amanhã vai ter um julgamento da primeira turma desse último núcleo dos militares que falta ser julgado pela primeira turma para saber se vai abrir ou não uma ação penal, e tudo indica que sim. E é justamente essa preocupação, porque o tempo tá correndo e, ao mesmo tempo, aí os apoiadores do ex-presidente, principalmente no Congresso, não estão encontrando saída para ele, né? E, Fran, a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem dado várias entrevistas falando, ele sempre fala, né, que ele tem sido perseguido nesse processo, ele tem criticado, vamos dizer assim, essa agilidade desse processo também, né, e vou já convidar também quem está nos acompanhando aqui a participar da nossa live. Você acredita que o Bolsonaro está tendo um julgamento justo? Sim ou não? Até o momento, vou dar aqui o resultado parcial, 57% acredita que sim e 41% que não. Fran, só pra gente explicar, tem um recesso ali também agora no meio do ano no judiciário, tem essa fala ali do Bolsonaro, antes tinha expectativa ali de setembro, mas a gente sabe dessa estratégia da defesa que muitas vezes vão tentar, não sei se é possível, arrolar mais testemunhas, ou vão pedir perícia ali de alguma das provas que vão ser apresentadas, tudo isso numa estratégia, como eu disse, é legítimo, faz parte ali da defesa mesmo fazer esse papel, mas se tá correndo ou não muito com esse julgamento. A grande questão é que na primeira turma, digamos que as defesas elas não estão conseguindo encontrar tantas possibilidades como poderia ocorrer se esse julgamento estivesse sendo feito no plenário do Supremo, né? Porque aí há ministros que apresentam mais divergências. Na primeira turma, a gente teve Luiz Fux, né, mostrando como uma voz aí destoante do Alexandre de Moraes em algumas questões. Isso, inclusive, vai ser utilizado pela defesa de Jair Bolsonaro. Mas na primeira turma, digamos que é mais fácil entrar em um consenso ali entre os 5 ministros, inclusive para rejeitar determinados pedidos. Então, há essa possibilidade de tentar postergar, mas o Supremo está com o seu próprio calendário, né? Então, julho, obviamente, está previsto ali o recesso parlamentar, mas digamos que essa primeira parte que eu falei aqui antes desse julgamento de fato, eles já querem encerrar até o final do mês de junho. A gente pode até colocar na tela, por favor, uma frase que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu em entrevista à Auriverde, né, na sexta-feira, em que ele fala, inclusive, sobre isso, né? Ele fala que a grande jogada é correr para condenar ele, para ele não entrar no jogo político no ano que vem. E não tá tendo muitas saídas, né? Porque no Congresso Nacional o PL da anistia tá travado lá na Câmara. No Senado, esse projeto que está sendo elaborado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não abarcaria tanto o Bolsonaro num primeiro momento, isso deveria vir por meio de uma emenda. E no fim, além da condenação, tem a questão do Alexandre Ramagem, mas que está esperando aí, né, o trancamento da ação penal, está esperando uma resposta agora de Alexandre de Moraes sobre o caso, mas tudo indica que não deve ter brechas. E além dessas questões judiciais, há a questão da inelegibilidade também, mas que por meio de uma mudança na lei da ficha limpa no Congresso, seria mais fácil de resolver. Então, a gente fala de mudanças importantes nas nossas leis que poderiam ser feitas aí, inclusive a qualquer momento, mas a oposição não está encontrando espaço para essa saída do ex-presidente, mas ele vai se manter, até parecido com o que o ex-presidente Lula fez naquela vez, que é se manter até o final do jogo o máximo possível, se colocando ainda como uma carta que ainda está no baralho, por mais que todo o resto mostre que não. Pois isso aí gera a questão das articulações para a direita, porque o Bolsonaro ele vai se colocar, como você mesmo disse, como aconteceu ali com o Lula, né, que no processo ali que ele estava inelegível, ele ficou até o último momento, o Haddad surgiu ali no último minuto, o que parece é que vai acontecer isso se não houver nenhuma mudança, mas aí a gente fica, muitas das críticas que aconteceu quando o Lula fez isso é porque não deu tempo, talvez, de construir um candidato, enquanto isso a gente fica vendo quem que vai ser esse candidato ali da direita, quem que pode ser esse representante do Bolsonaro,
bolsonarismo enquanto ele não saia de cena. O Bolsonaro, ele continua falando que é ele o candidato, no máximo ali alguém que tem um sobrenome Bolsonaro para poder ser esse representante, mas enquanto isso a gente não vê consenso. É até interessante, né, Fran? A gente vê que todos os governadores apoiam Bolsonaro nesse sentido. A gente viu o Tarcísio indo em alguns atos ali do Bolsonaro, o governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema, também fica falando, mas no fundo, ninguém está muito interessado que esse processo mude, porque senão o Bolsonaro que vai ser o candidato e não tem espaço para esses outros nomes. Eles defendem, mas até a página 2. Não quer muito que esse processo mude, no fim das contas, né? E a gente até, aproveitando, né, do nosso próximo tema, mas já tentando fazer a ligação aí, mas é justamente porque a avaliação desses aliados é justamente para aproveitar toda essa crescente que a direita está tendo mundialmente na Europa, que teve nos Estados Unidos com a chegada de Trump, tudo para não desperdiçar isso nesse momento. Só que essa divisão de vozes, né, a gente tem o Caiado, a gente tem o Zema, como você citou, o Tarcísio, o número 1, o number one aí seria justamente o Tarcísio, mas ele mesmo não se coloca ainda nisso para não desagradar Bolsonaro, para não criar nenhum tipo de desconforto, porque a gente sabe como porque são todos eles precisam, né, do Bolsonaro, então ninguém pode descartar esse eleitorado e o apoio dele, né? Letícia, e mais uma coisa, eles ficariam sem o principal palanque, que é a presença no governo do estado. São 3 governadores que, numa eventual eleição pós-Bolsonaro, né, seria 6 anos, eles já não estariam mais dentro de cargos de tanta exposição. Então eles não teriam tanta força quanto tem hoje. E na política é isso, né? Você tem que aproveitar enquanto você tá aí nos holofotes. Então, o Zema e o Caiado, por exemplo, eles não têm um próximo mandato pela frente, né? Então, eles precisam definir qual que vai ser esse caminho. Até o Zema falou de uma vice, né? Candidato à vice-presidência da República, enfim, que ele estaria disposto. Por outro lado, o Tarcísio não. O Tarcísio, ele pode tentar uma reeleição. Então, todo mundo fica nesse compasso de espera, muito, muito atento às próximas decisões de Bolsonaro, mas é aquilo, né? O Bolsonaro, ele não dá nenhum indicativo de que vai, como dizem, né, largar o osso, que ele vai recuar em relação a isso. Até porque, para ele se manter frente ao Supremo Tribunal Federal mais forte, ao Judiciário mais forte, ele precisa manter essa fala, ele precisa mostrar que ele é importante para o jogo político do Brasil. Então, essa é uma estratégia também de se manter aí, digamos, nessa sobrevida, por mais que todo o restante indique que não, assim como o próprio o presidente Lula também fez em 2018, né? Hoje a memória não tá muito boa. Mas, enfim, mas é justamente, então também faz parte de uma estratégia, claro, um desejo dele político de não se tornar insignificante para a direita brasileira e de não surgir um outro nome para a direita brasileira que talvez, enfim, chegue próximo à importância que ele tem hoje para esse segmento da política. É justamente isso que a Fran falou. Bolsonaro também não pode sair do jogo, porque se ele sai do jogo, ele se torna insignificante e o que vale é a exposição. A pessoa não pode sair do cenário político, porque senão ela já é considerada ali carta fora do baralho.